Fala, meus queridos alunos do Colégio Estadual de Aplicação, preparados para mais uma aula de biologia? E hoje falaremos sobre evolução. Hoje falaremos sobre Charles Darwin. Darwin nasceu numa família com muito dinheiro, tradicional e religiosa. Era filho de Robert Darwin e Susana. Teve 3 irmãs e um irmão. Sua mãe faleceu quando ele ainda tinha apenas 8 anos de idade. Mas desde pequeno mostrou-se interessado pela natureza e por todos os fenômenos que nela ocorriam. Sempre foi um grande colecionador e durante a sua infância aprendeu a caçar e a pescar. Quando jovem, com aproximadamente 16 anos, Darwin ele iniciou seu curso em medicina, seguindo aí a ideia dos pais, né? Seguindo uma tradição familiar. Entretanto, durante as suas aulas, ele descobriu que não era aquilo que ele havia sonhado para a vida e abandonou o curso. Então ele não tinha uma vocação. Após abandonar o curso, Darwin foi enviado pelo seu pai para a Universidade de Cambridge a fim de cursar bacharelado em artes e tornar-se um clérigo da igreja anglicana. Naquele momento ele conheceu pessoas, dentre eles John Steve, que era um naturalista dedicado à botânica. E esse pesquisador foi importante na vida de Darwin, pois foi ele que indicou Darwin para participar da tripulação do Beagle, um navio que faria uma grande viagem passando por várias regiões do mundo. Então, Darwin embarcou no Beagle em 27 de dezembro de 1831 e durante 5 anos observou formas de vida ao redor do mundo, compreendendo a melhor mudança ocorrida nas espécies. O naturalista, como ele foi, né, como convidado, também coletou fósseis, fez observações geológicas que permitiram observar supostas evoluções de espécies teriam sofrido no decorrer do tempo. Então, nós temos aí a viagem que Darwin fez, né, pelo mundo. Ele navegou por várias regiões do planeta, coletou muitas amostras de animais, vegetais e fósseis, tendo uma excepcional oportunidade de observar e detalhar a fauna e a flora de diversos ecossistemas, estabelecendo um detalhado estudo comparativo. Ele teve em vários continentes. Então vamos ver aqui de que forma foi a trajetória de Darwin lá no Beagle. Tá? Começa aqui na Europa, Então ele vai sair, vai chegar em várias regiões, passando por Piemont, saindo de Piemont em 1831, passa em Cabo Verde, passa na Bahia, Rio de Janeiro, Montevidéu, Bahia Blanca, Ilhas Malvinas, né, na Argentina, Valparaíso, chega a Ilhas Galápagos, que tem uma história bem interessante nas Ilhas Galápagos, Nova Zelândia, Austrália, Cabo da Boa Esperança, Açores e Formosa. Então, esse aí foi o itinerário que Darwin percorreu durante a sua trajetória aí nessa viagem de 5 anos ao redor do mundo. Então, Darwin, a viagem de Darwin pelo mundo o fez pensar sobre a origem da diversidade biológica, mas ele teve algumas influências que levaram a essas conclusões. A primeira influência foi que na biblioteca do Beagle existia um autor, e esse autor era o Charles Lewis. Ele escreveu um livro chamado Princípios de Geologia. Lembram lá do catastrofismo de Cuvier? Então ele combatia esse catastrofismo de Cuvier. Então o relevo da Terra não seria ao advento das catástrofes, como dizia o Cuvier, né, das erupções vulcânicas, dos dilúvios. Segundo Charles Lewis, a Terra teria se modificado de forma lenta e gradual. A Terra foi modificando. Por isso, ele tentava explicar aqueles estratos dessa forma, aqueles estratos geológicos que Cuvier explicava de acordo com as catástrofes. E como foi que ele observou isso? Quando ele passou ali pela Cordilheira dos Andes, né? E quando ele passou, havia tido um terremoto, e esse terremoto expôs essas camadas, né, de terra. E aí, nas observações de Charles Lewis, né, segundo o que Charles Lewis explicava, era exatamente essas mudanças lentas e graduais que ocorriam nos estratos geológicos. A partir daí, Darwin tirou uma ideia, né, que possivelmente iria ajudar ele nas teorias evolutivas.
A partir daí ele propõe um gradualismo biológico. Ele pensa no possível gradualismo biológico. Um segundo autor que influenciou muito Darwin foi Thomas Malthus. Em suas observações, em seus escritos, Thomas Malthus, em seus escritos, ele fala o seguinte: a população ela cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce em proporção aritmética. Então, se tem muito mais, o que é que isso vai gerar? Se a população cresce mais do que o alimento, gera fome, né? E essa fome vai gerar uma luta pela sobrevivência. Então, outro ponto que Darwin aponta é exatamente que dentro das espécies existem variações. Então, dentro das espécies existem indivíduos morfologicamente distintos. Então, você tem aí indivíduos que nascem com variações positivas, são chamados aí mais adaptados, e outros, porém, que nascem com variações negativas, menos adaptados. Então, existe uma vantagem de um sobre o outro dentro dessas variações. A seleção natural que foi proposta é que o meio seleciona indivíduos portadores de variações positivas, enquanto aqueles que não têm chances de sobreviver, porque eles não são tão competitivos. Então, indivíduos portadores de variação positiva também têm maiores chances de se reproduzir e transmitir à descendência as características vantajosas que os tornam mais adaptáveis ao meio. Então, temos aí alguns pontos que vão influenciar exatamente os pensamentos de Darwin. Então, você tem aqui as variações, né? Essas variações, né? Você tem aqui uma espécie com vários organismos. Então, aqui as variedades menos adaptadas, segundo esse exemplo, é a verdinha e a vermelha. Então, existe uma pressão ambiental. Essa pressão ambiental pode ser aí a escassez de alimento, pode ser a escassez de espaço, pode ser a luta pela fêmea. Então, todos esses pontos devem ser levados em conta. A partir dessa pressão ambiental, a seleção natural vai atuar. Somente os indivíduos de variação positiva, os mais adaptados, irão sobreviver. Estes que sobreviverão, eles vão ter a possibilidade de transmitir as suas características para os seus descendentes através da reprodução. Tá? Então, essa aí é exatamente a ideia da seleção natural. Então, Darwin ele acreditava que as espécies atuais poderiam ter evoluído a partir de uma única espécie ancestral. E aí vamos voltar aí, né, à aula introdutória aí sobre evolução. Quem não viu essa aula, veja aqui o card aqui em cima e ele vai te direcionar para a aula referente a isso. Eu acho muito importante vocês assistirem. Então, Darwin ele acreditava que espécies atuais poderiam ter evoluído a partir de uma única espécie ancestral. Lembre-se que são dois os princípios que regem a evolução: o princípio da ancestralidade comum e o princípio do transformismo. O princípio do transformismo diz que as espécies se transformam, se modificam ao longo do tempo. E o princípio da ancestralidade comum significa que possivelmente nós viemos de um ancestral único. Então Darwin também acreditava nesse ancestral único. Diferentes grupos de seres vivos da mesma espécie que por algum motivo passaram a viver em diferentes condições ambientais com distintas pressões seletivas, teriam originado espécies diferentes, por meio da seleção natural, que nós vimos no exemplo anterior. Novas variedades de indivíduos, adaptados ao contexto no qual estão inseridos, surgem no decorrer do tempo. Darwin, então, exemplificou isso por meio das suas observações sobre os chamados tentilhões de Darwin. Esses tentilhões são aves comuns lá no arquipélago de Galápagos. Ele verificou que em uma das 13 ilhas existiam lá tentilhões com bicos específicos adaptados a diferentes formas de alimentação. Então, para Darwin existia aí um ancestral primitivo. Esse ancestral primitivo deu origem aí a uma série de indivíduos, né? Uma série de indivíduos
que existe aí uma relação de parentesco, mas indivíduos aí com características próprias de acordo com a sua pressão seletiva, com a sua pressão ambiental, com a seleção natural. Então você tem bicos aí adaptados a grãos, então você tem bicos de tentilhões granívoros, bicos adaptados a quebrar sementes grandes, bicos adaptados a quebrar sementes pequenas, são os granívoros, bicos adaptados a capturar insetos escondidos em troncos, que são os insetívoros, e existe outro inseto que ainda aí outro grupo, que são os tentilhões insetívoros também, que é um bico adaptado a capturar insetos pousados em folhas. Notem que Darwin teve essas ideias a respeito da evolução exatamente influenciado aí por esses escritos, né, por essa biblioteca do próprio Beagle, que tinha os livros lá de Charles Lewis, de Thomas Malthus. Esses livros foram essenciais, né, para que Darwin escrevesse o livro A Origem das Espécies, que é a sua maior obra. Então, só que existia aí um outro pesquisador chamado Alfred Russel Wallace, que enviou a Darwin um artigo científico destacando o princípio da sobrevivência dos mais aptos, seriam os mais fortes, ideia central da seleção natural que Darwin havia pensado. O artigo de Wallace surpreendeu Darwin e no dia 1º de julho de 1858, a Sociedade Linneana de Londres foram lidos os manuscritos pessoais de Darwin e a carta de Wallace, sem a presença dos autores. E em 1859, Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, lançando os fundamentos da chamada Teoria da Evolução, cuja autoria foi atribuída aos dois eminentes naturalistas. Mas quem levou à fama realmente foi Darwin, por ser aí o autor da Origem das Espécies, né, que foi lançado em 1859. Então, talvez o principal legado deixado por Darwin tenha sido o princípio da seleção natural. Mas o naturalista não soube explicar como essas variações surgiram dentro das espécies. Porque Darwin, na verdade, ele não tinha conhecimentos da genética moderna. Dizem que Darwin recebeu os escritos de Mendel. Só que Mendel, vocês vão ver, era um cientista amador, não era reconhecido pela sociedade científica. E ainda assim, Mendel havia escrito o seu artigo em linguagem algébrica, que é uma linguagem de difícil compreensão para alguns. Mesmo assim, o pensamento de Darwin explica grande parte de muitos fatos observados na natureza. Vamos lá ver alguns deles. O fato: a comunidade médica está cada vez mais preocupada com o aparecimento de bactérias resistentes a antibióticos. Como surgiram essas bactérias? Então a resposta está dentro das ideias de Darwin. Dentro da população existem bactérias com variedades resistentes e variedades não resistentes ao antibiótico. O antibiótico seleciona bactérias resistentes que se reproduzem e transmitem à descendência essas características vantajosas. Então, o que acontece? Quando você tem uma inflamação, digamos uma inflamação na garganta, o médico prescreve 10 dias, com aproximadamente 3 a 4 dias, a depender do medicamento, do antibiótico que você tomar, você já tem uma melhora significativa. E aí, muitos, infelizmente, deixam de tomar o medicamento. E aí o que acontece? Aquelas bactérias que são mais resistentes, mais bem adaptadas, elas vão sobreviver ao medicamento que você tomou, caso você tenha interrompido a prescrição médica. E aí, possivelmente, o processo infeccioso pode vir muito mais intenso por conta dessas bactérias resistentes. Um outro fato: agricultores vêm notando que os insetos estão cada vez mais resistentes aos defensivos agrícolas. Como surgiram esses insetos? A resposta é a seguinte: dentro da população de insetos existem variedades resistentes e não resistentes ao inseticida. Os inseticidas selecionam insetos resistentes
que se reproduzem e transmitem à descendência essas características vantajosas. Da mesma forma, cada vez que a gente usa um tipo de veneno, existem alguns insetos que já estão resistentes, já o remédio não faz efeito por conta da seleção natural, em que alguns organismos podem criar resistência ou veneno não mais agir sobre eles. Eu não sei se vocês lembram, mas existe também aí, se formos fazer uma comparação entre a girafa de Darwin e a girafa de Lamarck, lembra que Lamarck falava o seguinte: lei do uso e desuso. Quanto mais a girafa esticava o pescoço, mais o pescoço crescia. E essa característica era passada para seus descendentes. A girafa de Darwin seria a seguinte: existem girafas de pescoço longo e as de pescoço curto. Essa variedade de pescoço de girafa ia fazer com que aquelas que tivessem uma variação positiva, com o pescoço mais longo, levaria vantagem em relação às girafas que tinham pescoço mais curto, que iriam morrer, e as girafas de variação positiva, com pescoço longo, iriam passar para os seus descendentes essa característica. E dessa forma, você teria aí girafas com pescoços longos em detrimento às girafas com pescoço curto. Essa é a ideia para Darwin. Então, esses pontos que não foram aí explicados por Darwin sobre a evolução vão ser aí reconhecidos pela genética moderna e vão ser explicados pela genética moderna, onde vão ser unidas os pensamentos de Darwin com os pensamentos da genética, formando aí a teoria sintética da evolução. Alguns autores chamam isso de neodarwinismo. Eu queria mais uma vez agradecer ao Colégio Estadual de Aplicação de Teixeira. Queria deixar aquele abraço para a galera aí do terceirão. Quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo, dar um like, comentar, principalmente comentar. Tenho aprendido muito com vocês. Tenho aprendido também a mexer nessa ferramenta. Valeu, galera do terceirão. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!